Meu nome é Judith Parker, uma advogada de 30 anos de Boston, enfrentando o caso mais importante da minha vida contra meu próprio pai. O tribunal ficou em silêncio enquanto eu observava trocar olhares cúmplices com o juiz Wilson, cujos sorrisos irônicos confirmavam o que eu já suspeitava. Eles achavam que tinham vencido antes mesmo de começarmos. O que eles não sabiam era que, 3 dias antes, eu havia descoberto algo escondido na escrivaninha antiga da minha falecida mãe, Eleanor, que abalaria a confiança deles para sempre. Se você está assistindo e quer saber como derrubei 2 homens poderosos com apenas 4 palavras sussurradas, me diga de onde está assistindo. Inscreva-se e fique até o final. Crescer como filha de Thomas Parker significou viver em 2 mundos diferentes. Para o público, meu pai era um respeitado advogado de defesa que representava clientes de alto perfil em Massachusetts. Seu nome aparecia em periódicos jurídicos, e seu escritório ocupava os 3 últimos andares de um reluzente arranha-céu no centro de Boston. Mas, por trás das pesadas portas de carvalho da nossa casa colonial em Cambridge, ele era um homem controlador que microgerenciava cada aspecto da nossa vida. Minha mãe, Eleanor, era o oposto do meu pai. Enquanto ele era barulhento e exigente, ela era quieta, mas resoluta. Ela tinha uma capacidade incrível de se manter firme sem levantar a voz. Lembro-me de inúmeros jantares em que ele reclamava dos seus casos ou criticava as minhas notas, enquanto ela simplesmente me olhava nos olhos do outro lado da mesa, com o seu apoio silencioso a manter-me de pé. O teu pai quer o melhor para ti, diria-me ela mais tarde. Ele só tem uma maneira diferente de demonstrar isso. Mas, mesmo quando era criança, eu conseguia ver a tensão no seu sorriso. O casamento deles começou a se deteriorar visivelmente quando completei 16 anos. As discussões se tornaram mais frequentes, não mais escondidas a portas fechadas. Meu pai ficava no escritório até mais tarde todas as noites. Minha mãe começou a trabalhar como voluntária na biblioteca local, encontrando motivos para ficar longe de casa. A tensão era tão intensa que você podia senti-la pressionando a pele sempre que ocupavam o mesmo cômodo. Foi durante o meu penúltimo ano do ensino médio que, por acaso, descobri o motivo da distância crescente. Eu tinha passado no escritório dele depois da aula para pegar ingressos para o show que ele havia prometido comprar para mim. A secretária dele não estava na mesa, então bati de leve na porta. Como ninguém atendeu, empurrei a porta um pouco, pensando que ele pudesse estar em uma ligação. Em vez disso, vi meu pai com Jennifer, sua assistente jurídica de 26 anos. Eles se separaram quando a porta rangeu, mas não antes de eu ter visto o suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo. Meu pai alisou a gravata enquanto Jennifer recolhia apressadamente os papéis do chão. Judith, você deveria ter esperado lá fora, disse ele, com um tom mais irritado do que constrangido. Estávamos apenas revisando os arquivos do caso. Não respondi nada, me virei e saí. Naquela noite, contei à minha mãe o que tinha visto. Ela apenas assentiu, como se confirmasse algo que suspeitava há muito tempo. Sinto muito que você tenha visto isso, querida, disse ela, me abraçando com força. 2 semanas depois, ela pediu o divórcio. Foi então que eu realmente vi a extensão da crueldade do meu pai. Ele parecia encarar o divórcio como uma afronta pessoal, um desafio imperdoável à sua autoridade. Ele usou todas as manobras legais possíveis para punir minha mãe por ousar deixá-lo. O processo de divórcio foi brutal. Meu pai contestou tudo, desde a divisão de bens até a guarda. Embora eu tivesse quase 17 anos, ele misteriosamente apresentou documentos mostrando que ele havia pago por tudo em nossas vidas e que minha mãe não havia contribuído em nada para as finanças da família. Ele alegou que ela era emocionalmente instável e incapaz de administrar dinheiro. O que piorou a situação foi como ele se aproveitou de suas conexões na comunidade jurídica. Juízes com quem ele havia convivido por anos, de repente, presidiram audiências críticas. As provas apresentadas pela minha mãe eram misteriosamente arquivadas incorretamente. Seu primeiro advogado desistiu do caso após receber uma oferta de emprego lucrativa em um escritório ligado ao meu pai. Quando o divórcio foi finalizado, minha mãe recebeu apenas uma fração do que merecia após 20 anos de casamento. Ela conseguiu um pequeno acordo que mal cobria a entrada de uma modesta casa de 2 quartos em um bairro menos desejável. Enquanto isso, o pai manteve a casa em Cambridge, a propriedade de férias em Cape Cod e quase todos os investimentos. A mãe nunca reclamou. Ela conseguiu emprego como assistente administrativa em uma faculdade comunitária local e,
aos poucos, reconstruiu sua vida. Ela me incentivou a manter um relacionamento com meu pai, embora eu achasse cada vez mais difícil, pois o via prosperar enquanto ela lutava. Cursei a faculdade na Universidade Northwestern, cursando Direito, apesar da insistência do meu pai para que eu me formasse em administração. Ele ameaçou cortar o apoio financeiro, mas eu havia conseguido bolsas de estudo e estava disposto a tomar empréstimos em vez de me submeter à sua vontade. Essa resistência criou outra ruptura em nosso relacionamento já tenso. Durante meus anos de graduação, eu só o via durante os jantares obrigatórios de feriados, que eram eventos tensos, repletos de comentários passivo-agressivos sobre minhas escolhas. Naquela época, ele já havia se casado com Jennifer, que, desajeitadamente, tentou se conectar comigo, 14 anos mais nova que ela e plenamente ciente de como o relacionamento deles havia começado. Enquanto isso, meu relacionamento com minha mãe se aprofundou. Ela nunca me usou como peão nem falou mal do meu pai. Em vez disso, ela se concentrou em reconstruir sua vida e apoiar minha independência. Conversávamos semanalmente, e eu passava os verões com ela, em vez de ficar na casa do meu pai. 3 anos atrás, enquanto eu estava consolidando minha carreira em um pequeno escritório de advocacia de interesse público em Chicago, minha mãe ligou com uma notícia devastadora. Ela havia sido diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4. O prognóstico era sombrio, exigindo talvez 1 ano de tratamento agressivo. Não hesitei. Arranjei uma licença do meu trabalho e voltei para Boston para ficar com ela. Aqueles últimos meses foram dolorosos e preciosos. À medida que o câncer enfraquecia seu corpo, ela parecia se fortalecer espiritualmente. Tivemos longas conversas sobre a vida, perdão e busca pela paz. Em nenhum momento ela expressou amargura por suas circunstâncias ou pela maneira como meu pai a tratara. A vida é curta demais para carregar raiva, ela me disse certa noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol em sua pequena varanda. Eu tive uma vida boa, Judith. Eu tenho você. E essa tem sido minha maior alegria. Ela faleceu em paz há 6 meses, comigo segurando sua mão. Ela me deixou tudo o que tinha, modesto, mas significativo, sua pequena casa, economias de cerca de $60.000 e relíquias de família passadas de geração em geração. A mais preciosa delas era a escrivaninha antiga de mogno de sua mãe, que sempre ocupou um lugar de honra em todas as casas em que morou. No funeral, fiquei chocado ao ver meu pai e Jennifer chegarem bem na hora em que o funeral estava começando. Ele não havia visitado minha mãe nenhuma vez durante a doença dela, alegando agendas lotadas no tribunal e casos importantes. No entanto, lá estava ele, impecavelmente vestido em um terno preto, expressando condolências a pessoas com quem não falava há anos. Após o culto, ele se aproximou de mim enquanto eu recebia as condolências dos amigos e colegas de minha mãe. Judith, sinto muito pela sua perda, disse-lhe formalmente, como se fôssemos meros conhecidos. Sua mãe era uma boa mulher. Agradeci-lhe secamente, desejando que ele fosse embora para que eu pudesse lamentar em paz. Então ele acrescentou algo que me arrepiou. Deveríamos discutir a herança em breve. Estou preocupado com o estado mental de Eleanor em seus últimos meses. A medicação, sabe, afeta a tomada de decisões. Antes que eu pudesse responder, ele me entregou seu cartão de visita e foi embora, deixando-me atordoado com sua insinuação. Só mais tarde entendi o que ele estava fazendo. Meu pai estava preparando o terreno para contestar o testamento, para tomar posse até mesmo do pouco que minha mãe havia conseguido construir após o divórcio. Este foi o início de um pesadelo que consumiria os próximos 6 meses da minha vida, uma batalha judicial que revelaria segredos que nenhum de nós poderia ter imaginado. 2 semanas após o funeral, recebi a notificação formal de que o testamento seria lido no escritório do advogado da minha mãe, Harold Green. Cheguei cedo, me recompondo na recepção do pequeno escritório de advocacia. Meu pai chegou pontualmente, acompanhado por Gerald Thompson, um advogado implacável, conhecido por seus litígios sucessórios agressivos. A leitura em si foi direta. Minha mãe havia deixado tudo para mim, com menções específicas às heranças de família e seu desejo de que eu usasse a modesta herança para construir uma vida cheia de propósito e alegria. Seu testamento havia sido devidamente executado e testemunhado 6 meses antes do diagnóstico, quando ela estava inegavelmente sã. Quando Harold terminou de ler, meu pai pigarreou. Vou contestar este testamento, anunciou, enquanto Thompson entregava a Harold uma grossa pasta de documentos.
Minha ex-esposa não tinha competência mental para tomar essas decisões. Além disso, tenho provas de que bens significativos em sua posse foram adquiridos durante nosso casamento e distribuídos incorretamente durante o acordo de divórcio. Harold pareceu surpreso, mas manteve a postura profissional. Claro, Sr. Parker, o senhor tem o direito de contestar, mas devo informá-lo de que Eleanor previu essa possibilidade e garantiu que toda a documentação estivesse em perfeita ordem. Meu pai apenas sorriu. Vamos deixar o tribunal decidir, certo? Saí da reunião me sentindo surpreendido e irritado. Mamãe tinha me avisado que papai poderia tentar algo, mas eu havia descartado suas preocupações como excesso de cautela. Agora eu percebia que ela o conhecia melhor do que eu. No dia seguinte, entrei em contato com Sarah Goldstein, uma ex-colega da Faculdade de Direito especializada em direito sucessório. Depois de analisar o caso, ela me garantiu que as alegações do meu pai eram infundadas. O testamento da sua mãe é sólido, disse Sarah, folheando os documentos. Ele não tem fundamento para alegar incapacidade mental sem comprovação médica, o que não existe. E reabrir o acordo de divórcio depois de todos esses anos exigiria circunstâncias extraordinárias. A confiança dela me fez sentir melhor até que ela verificou a atribuição do caso e franziu a testa. Juiz Wilson, murmurou ela, com a expressão mudando. O senhor sabe se seu pai tem alguma ligação com ele? Não tenho certeza, respondi. Por quê? Sarah hesitou. Walter Wilson e seu pai têm um passado. Eles cursaram direito juntos em Harvard, pertencem ao mesmo clube de campo e acredito que tenham propriedades de investimento juntos. Meu estômago revirou. Isso não é um conflito de interesses? Com certeza, ela concordou. Entraremos com uma moção de impedimento imediatamente. Nossa primeira audiência confirmou meus piores temores. O juiz Wilson, um homem de rosto severo, com pouco mais de 60 anos, mal reconheceu Sarah quando ela falou, mas deu total atenção a Thompson. Quando Sarah tentou apresentar nossa documentação, Wilson a interrompeu repetidamente com perguntas triviais. Quando Thompson apresentou as alegações do pai sem provas, Wilson assentiu em agradecimento. Ao sairmos do tribunal, Sarah estava visivelmente frustrada. Isso é pior do que eu esperava. Wilson nem sequer está fingindo ser imparcial. Apresentamos uma moção para que Wilson se recusasse a participar devido às suas conexões pessoais e financeiras com meu pai. A audiência de emergência para essa moção foi agendada rapidamente, o que inicialmente parecia promissor. Essa esperança se dissipou quando o próprio Wilson presidiu a audiência. Ele rejeitou nosso pedido com irritação mal disfarçada. Conheço Thomas Parker há 30 anos, sim, mas posso garantir a este tribunal que sou perfeitamente capaz de proferir um julgamento imparcial neste caso. Pedido negado. As semanas seguintes tornaram-se cada vez mais surreais. Informações discutidas em gabinete, de alguma forma, chegaram à equipe do meu pai antes mesmo de retornarmos ao escritório. Testemunhas que haviam concordado em depor sobre a lucidez mental da minha mãe subitamente ficaram indisponíveis. A juíza Wilson aprovou todos os pedidos apresentados por Thompson, mas encontrou razões técnicas para rejeitar os nossos. Sarah ficava cada vez mais frustrada a cada revés. Após uma audiência particularmente desastrosa, em que Wilson permitiu que a equipe do meu pai apresentasse provas claramente inadmissíveis, ela sugeriu que considerássemos um acordo. Judith, odeio dizer isso, mas estamos lutando contra um baralho empatado, admitiu ela enquanto estávamos sentados em seu escritório. Wilson nunca vai decidir a nosso favor. Seu pai está disposto a gastar o que for preciso para vencer. Talvez devêssemos considerar oferecer um acordo para preservar pelo menos parte da sua herança. Não, eu disse com firmeza. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de honrar minha mãe. Ela lutou com ele uma vez e perdeu por causa das conexões dele. Não vou deixar isso acontecer de novo. Sarah assentiu, seu respeito evidente. Então continuamos lutando. Mas esteja preparado para que isso fique ainda pior. Ela tinha razão. A fase de descoberta se tornou um pesadelo, pois a equipe do pai exigiu documentação excessiva sobre todos os aspectos da vida da mãe. Solicitaram registros financeiros de 20 anos atrás, registros médicos de todos os médicos que ela já havia consultado e correspondência pessoal sem relevância para o caso.
O juiz Wilson aprovou todos esses pedidos, obrigando-nos a passar incontáveis horas reunindo materiais que Thompson alegaria estarem incompletos ou insuficientes. Foi uma estratégia deliberada para drenar nossos recursos e esgotar nossa vontade de lutar. Enquanto isso, os amigos da minha mãe, que haviam concordado em testemunhar sobre sua clareza mental durante seus últimos meses, começaram a receber ligações estranhas. Marta, sua melhor amiga, me ligou chorando depois que alguém contatou seu empregador, questionando sua integridade. Outra testemunha encontrou os pneus do seu carro furados um dia antes do seu depoimento agendado. Durante meu próprio depoimento, meu pai sentou-se do outro lado da mesa, com um ar presunçoso, enquanto Thompson me interrogava durante 8 horas exaustivas sobre a medicação da minha mãe, suas rotinas diárias e as conversas que tivemos durante sua doença. Eles buscavam qualquer declaração que pudesse ser distorcida para sugerir confusão ou manipulação da minha parte. Você sugeriu as mudanças no testamento dela? Thompson perguntou repetidamente, embora o testamento tivesse sido redigido anos antes da doença dela. Você mesma administrou os medicamentos dela? Ele questionou, insinuando que eu poderia tê-la medicado em excesso de propósito. Durante todo o tempo, meu pai observava com um leve sorriso, ocasionalmente sussurrando para Thompson quando queria que uma linha específica de questionamento fosse seguida. Em nenhum momento ele me olhou diretamente nos olhos. No 4º mês de litígio, eu estava emocionalmente exausto e quase sem dinheiro. Os honorários advocatícios estavam aumentando, e cada comparecimento ao tribunal parecia mais fútil do que o anterior. Wilson havia deixado sua parcialidade tão evidente que até mesmo o taquígrafo do tribunal levantou suspeitas com algumas de suas decisões. Precisamos ser realistas, disse-me Sarah após mais um dia devastador no tribunal. Considerando o juiz, provavelmente perderemos tudo. Wilson não só aceitará a contestação do seu pai, como provavelmente também lhe concederá honorários advocatícios. Você pode acabar devendo dinheiro ao seu pai quando tudo isso acabar. Que opções temos? Perguntei, sentindo o peso da derrota iminente. Muito poucas, admitiu ela. Preservamos todas as objeções para apelação. Mas apelações são caras e demoradas. E, dadas as conexões do seu pai, não posso garantir um resultado diferente na instância recursal. Saí do consultório dela naquela noite me sentindo completamente derrotada. A audiência final estava marcada para a semana seguinte, e tudo indicava perda total. Meu pai conseguiria levar tudo que minha mãe tanto havia lutado para reconstruir após o divórcio. Pior ainda, ele venceria porque o sistema estava manipulado a seu favor, não porque ele estivesse certo. Naquela noite, sentei-me na pequena sala de estar da minha mãe, observando a casa modesta que lhe trouxera tanta paz. Esta poderia ser uma das últimas vezes que eu estaria ali. Em breve, provavelmente pertenceria ao meu pai, que provavelmente o venderia sem pensar 2 vezes. A injustiça de tudo aquilo me levou às lágrimas. Eu havia lutado o máximo que pude, mas como alguém poderia vencer oponentes que controlavam o próprio campo de jogo? Mal sabia eu que tudo mudaria por causa do que eu descobriria naquela mesma noite. Com a audiência final se aproximando e a derrota parecendo inevitável, decidi passar a noite na casa da minha mãe, possivelmente pela última vez. Eu queria levar algumas lembranças pessoais antes de potencialmente perder o acesso à propriedade. Embora Sarah tivesse me aconselhado a não remover nada substancial enquanto o litígio estivesse pendente, certamente ninguém se oporia a que eu tirasse fotos e pequenas lembranças. Eu andava de cômodo em cômodo, tocando nos móveis que minha mãe havia selecionado cuidadosamente, sentindo o aroma persistente de seus sachês favoritos de lavanda no armário de roupas de cama. No quarto dela, arrumei cuidadosamente sua caixa de joias, contendo peças mais sentimentais do que valiosas, um cachecol tricotado à mão que ela havia feito durante as sessões de quimioterapia e alguns livros de sua mesa de cabeceira. A escrivaninha antiga de mogno no pequeno escritório em casa foi minha última parada. Esta escrivaninha foi um item indispensável durante toda a minha infância, herdada da minha avó. Minha mãe sempre a tratou com carinho especial, polindo sua superfície semanalmente e usando uma chave especial para trancar suas gavetas. Eu já havia limpado a maior parte do conteúdo durante os preparativos iniciais. Curioso, ajoelhei-me e examinei a parte de baixo da mesa. Lá, quase invisível a menos que você estivesse procurando, havia uma pequena maçaneta de madeira. Quando a puxei, um painel se abriu, revelando um compartimento oculto que eu nem sabia que existia. Dentro, havia um envelope pardo lacrado, amarelado pelo tempo e preso com um barbante vermelho desbotado.
Minhas mãos tremiam levemente ao abri-lo com cuidado. O conteúdo fazia pouco sentido à primeira vista: uma coleção de documentos com aparência oficial, com selos do governo, várias fotografias em preto e branco e um pequeno diário encadernado em couro. Os documentos pareciam ser registros militares, especificamente de inteligência naval, datados do final da década de 1980. Fiquei chocado ao ver o nome da minha mãe, Eleanor Marie Kessler, seu nome de solteira, listado como especialista em comunicações com alta autorização de segurança. Minha mãe nunca mencionou ter servido nas Forças Armadas, sempre me dizendo que havia trabalhado em cargos administrativos antes de conhecer meu pai. As fotos mostravam uma versão mais jovem da minha mãe, em uniforme naval, parada com um grupo de pessoas de aparência séria do lado de fora do que parecia ser um prédio do governo. Com um sobressalto, reconheci dois dos homens ao lado dela, versões muito mais jovens do meu pai e do juiz Wilson. O diário forneceu as revelações mais surpreendentes. Em uma caligrafia impecável, datada de junho de 1987 a março de 1989, minha mãe documentou seu trabalho na inteligência naval. Ela fazia parte de uma equipe especializada em comunicações que apoiava operações sigilosas. Os registros tinham cuidado de não revelar detalhes operacionais, mas expressavam crescentes preocupações éticas. Um trecho de outubro de 1988 me chamou a atenção. TW expandiram a vigilância para além dos alvos autorizados. Quando questionei a legalidade, T disse: a segurança nacional substitui as restrições convencionais. Estou desconfortável com a direção que isso tomou, mas me sinto impotente para objetar mais sem arriscar minha posição e possivelmente mais. T.W. Thomas e Walter, meu pai e o juiz Wilson. Continuei lendo, com o coração disparado enquanto o diário revelava uma história que minha mãe manteve escondida a vida toda. Ela conheceu meu pai durante o serviço militar, onde ele e Wilson eram consultores jurídicos vinculados a operações de inteligência. Uma operação chamada Kingfisher parecia particularmente significativa, mencionada repetidamente com crescente preocupação. As últimas anotações descreviam sua decisão de deixar o serviço, 15 de março de 1989. Não posso mais participar do que cá se tornou. A missão original tinha mérito, mas o que TW fizeram ultrapassa limites que não posso aceitar. Consegui cópias de comunicações importantes como garantia caso venham atrás de mim. O código de verificação Autumn Sentinel comprovaria meu envolvimento e conhecimento. Rezo para nunca precisar usá-lo. Sentei-me no chão, cercado por aqueles papéis, tentando processar o que havia descoberto. Minha mãe, a discreta assistente administrativa, havia sido especialista em inteligência naval. Ela havia trabalhado com meu pai e o juiz Wilson décadas antes de eu nascer, e algo aconteceu durante uma operação chamada Kingfisher que a perturbou o suficiente para que ela guardasse as evidências como garantia. Isso explicava por que ela nunca havia lutado com mais afinco durante o divórcio. Ela tinha essa vantagem, mas optou por não usá-la. Mas por quê? E o que exatamente aconteceu durante a Operação Kingfisher? O diário mencionou uma Barbara Lyndon como colega de confiança. Depois de alguma pesquisa online, encontrei uma Barbara Lyndon morando em um subúrbio ao norte de Boston, que tinha aproximadamente a mesma idade. Liguei para o número listado e uma voz cautelosa atendeu. Quando mencionei o nome da minha mãe, houve uma longa pausa. Eleanor faleceu, expliquei. Sou filha dela, Judith. Eu sei quem você é, respondeu Bárbara calmamente. Sua mãe falava muito de você. Lamento muito a sua perda. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte em uma pequena cafeteria. Bárbara chegou cedo, uma mulher elegante de uns 60 anos, com olhos atentos que perscrutavam o ambiente sem parar. Parecia nervosa, escolhendo uma mesa no canto, de costas para a parede. Fiquei surpresa com sua ligação, disse ela depois que pedimos café. Eleanor e eu mantivemos contato, mas raramente falávamos dos velhos tempos. Encontrei o diário dela, respondi diretamente, e documentos sobre seu tempo na inteligência naval, sobre a Operação Kingfisher, sobre meu pai e o juiz Wilson. A xícara de Bárbara congelou a meio caminho dos lábios. Ela a pousou cuidadosamente, com uma expressão cautelosa. O que exatamente você encontrou? Expliquei sobre o compartimento secreto e o conteúdo do envelope. A cada detalhe, Bárbara ficava mais tensa. Por que você entrou em contato comigo? Ela finalmente perguntou. Preciso entender o que aconteceu.
Meu pai está contestando o testamento da minha mãe, e o juiz Wilson está presidindo o caso. Há indícios claros de conluio, e estou prestes a perder tudo que minha mãe me deixou. Bárbara olhou ao redor da cafeteria antes de se inclinar para a frente. Sua mãe abandonou essa vida deliberadamente. Ela nunca quis que você soubesse. Eu entendo, insisti, mas preciso saber agora. O que foi a Operação Kingfisher? O que meu pai e Wilson fizeram que a deixou tão preocupada? Após uma longa hesitação, Bárbara falou em voz baixa. Começou como uma vigilância legítima de supostos agentes estrangeiros em solo americano. Seu pai e Wilson eram consultores jurídicos, garantindo que as operações permanecessem dentro das diretrizes, mas se tornaram ambiciosas. Ambiciosos como? Eles expandiram a vigilância para incluir americanos, políticos, líderes empresariais, juízes, pessoas influentes. As informações coletadas não eram usadas para a segurança nacional, mas para avanço pessoal. Ela fez uma pausa. Sua mãe era especialista em comunicação. Todas as transmissões passavam por ela. Ela viu tudo, mas jurou segredo. E ela guardou provas, eu provoquei. Bárbara sentiu, sombria. Como garantia. Quando ela decidiu ir embora, eles a ameaçaram. Disseram que ela seria processada por trair o país. Ela os informou que tinha documentos que incriminariam os dois. Uma espécie de impasse. Mas o que exatamente eles fizeram de tão errado? A expressão de Bárbara se obscureceu. Houve um incidente, uma vigilância que foi longe demais. Um civil que morreu em circunstâncias questionáveis. O registro oficial diz que não teve relação, mas sua mãe sabia o contrário. As ações deles levaram diretamente àquela morte, e eles a encobriram. Ela pegou a bolsa. Já falei demais. Esses homens são perigosos quando ameaçados, Judith. Tenha muito cuidado. Antes de sair, escreveu um nome e endereço em um guardanapo. Comandante Phillips, agora aposentado. Ele estava no comando antes de ser expulso. Ele sabe mais do que eu, mas não é fácil de encontrar e não se pode confiar nele facilmente. Encontrar Phillips foi um desafio. O endereço levou a um antigo prédio de apartamentos onde ele não morava há anos. Depois de dias de pesquisa e ligações para várias organizações de veteranos, finalmente o localizei morando com um nome ligeiramente alterado em uma área remota de Vermont. Com a audiência final a poucos dias de distância, dirigi 3 horas para o norte, seguindo estradas cada vez mais estreitas, até chegar a uma pequena cabana cercada por uma densa floresta de pinheiros. Um homem curtido com porte militar atendeu à minha batida, com uma expressão nada acolhedora. Comandante Phillips? Perguntei. Faz tempo que não sou chamada assim, respondeu ele, cauteloso. Quem é você? Judith Parker. Filha de Eleanor Kessler. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, a única indicação de que o nome significava algo para ele. Eleanor faleceu há 6 meses, acrescentei. Após um momento de hesitação, ele recuou. É melhor entrar. O interior da cabine de Phillips era minimalista, mas meticulosamente organizado, assim como o próprio homem. Estantes repletas de livros de história militar e manuais técnicos ocupavam uma parede, enquanto mapas topográficos cobriam outra. Ele gesticulou em direção a uma cadeira simples de madeira enquanto permanecia de pé, avaliando-me com um olhar penetrante. Por que você está aqui? Perguntou sem rodeios. Encontrei documentos que minha mãe guardava sobre seu tempo na inteligência naval, respondi diretamente, sobre a Operação Kingfisher e os papéis que meu pai, Thomas Parker, e o juiz Walter Wilson desempenharam. A expressão de Phillips permaneceu neutra, mas notei que sua postura se enrijeceu um pouco. Não faço ideia do que você está falando. Acho que sim, retruquei, enfiando a mão na bolsa e retirando cuidadosamente as fotos. Coloquei-as na mesinha entre nós. Minha mãe está aqui. Você também, junto com meu pai e o juiz Wilson. Ele olhou para as fotografias sem tocá-las, sem demonstrar nada em seu rosto. Muitas pessoas serviram juntas. Não prova nada. Retirei o diário em seguida, abrindo-o na última entrada. Ela mencionou você especificamente, disse que você foi expulso quando questionou os métodos deles. Seus olhos brilharam com a primeira emoção genuína que eu já tinha visto, um breve lampejo de raiva antiga, rapidamente reprimida.
Sua mãe era uma boa mulher, disse-lhe finalmente. Uma das poucas com verdadeira integridade. Se ela guardou aqueles registros, tinha um bom motivo. Ele fez uma pausa, me observando atentamente. O que você quer de mim? A verdade. Meu pai está usando sua ligação com o juiz Wilson para roubar minha herança. Preciso entender o que aconteceu durante a Operação Kingfisher que deu à minha mãe uma vantagem contra eles. Phillips permaneceu em silêncio, ponderando suas opções. Por fim, ele suspirou profundamente e sentou-se à minha frente. A expressão "o sentinela de outono" significa alguma coisa para você? Perguntei, pois ele não respondeu. O efeito foi imediato, sua cabeça se ergueu de repente, os olhos subitamente alertas e focados. Onde você ouviu isso? Estava no diário da minha mãe. Ela o chamou de código de verificação que comprovaria seu envolvimento e conhecimento. Phillips levantou-se abruptamente e foi até um armário no canto. Voltou com 2 copos e uma garrafa de uísque, servindo quantidades generosas em ambos. Ele empurrou um para mim antes de tomar um longo gole do seu. A Operação Kingfisher começou em 1987, começou, em voz baixa, como se as paredes pudessem estar escutando. A missão oficial era monitorar suspeitos de agentes estrangeiros operando sob disfarce diplomático. Contra a inteligência padrão, tudo perfeitamente legal, com mandados e supervisão adequados. Ele tomou outro gole. Seu pai e Wilson foram designados como consultores jurídicos para garantir que as operações permanecessem dentro das diretrizes. Homens inteligentes e ambiciosos, com credenciamentos de segurança e conexões políticas. Sua mãe cuidava de comunicações criptografadas, registrando e distribuindo relatórios de inteligência por canais seguros. Phillips olhou fixamente para o copo enquanto continuava. Cerca de 6 meses depois, os alvos de vigilância se expandiram. Não por canais oficiais, mas por iniciativa de Parker e Wilson. Eles começaram a coletar informações sobre americanos proeminentes, pessoas influentes, juízes, políticos, líderes empresariais. Com que propósito? Perguntei. Promoção? Ele respondeu simplesmente. Chantagem, embora nunca a chamassem assim. Usar informações comprometedoras para garantir favores, posições, investimentos. Eles estavam construindo redes de influência. Como eles conseguiram escapar? Com cuidado. Eles controlavam a supervisão jurídica e manipulavam os canais de denúncia. Comecei a suspeitar de algo quando as alocações de recursos não correspondiam às operações oficiais. Quando os questionei, fui transferido em poucas semanas. Sua mãe permaneceu porque precisavam de sua expertise técnica. Ele tornou a encher o copo. No início de 1989, eles já tinham estabelecido um sistema e tanto. Então veio o incidente que finalmente ultrapassou os limites. A voz de Phillips ficou ainda mais baixa. Um jornalista começou a investigar programas de vigilância do governo, chegando perto demais de descobrir Kingfisher. Parker e Wilson direcionaram agentes para monitorá-lo, um cidadão americano, sem mandados. Durante o que deveria ser uma simples invasão para copiar suas anotações, algo deu errado. O jornalista os confrontou e acabou morto, caiu de uma escada, o que foi oficialmente considerado acidental. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Mataram alguém? Não diretamente, mas eles ordenaram a operação que resultou na morte dele e depois a encobriram. Usaram a influência deles para garantir que a investigação não levasse a lugar nenhum. Phillips me olhou diretamente. Sua mãe cuidou das comunicações daquela operação. Viu os relatórios reais, não as versões adulteradas que foram para os registros oficiais. Ela guardou cópias como garantia, murmurei, lembrando-me do registro no diário. Exatamente. Quando ela decidiu deixar o serviço, eles a ameaçaram. O procedimento padrão seria processo por manuseio indevido de informações confidenciais. Mas sua mãe os informou que tinha documentação que exporia tudo. Destruição mútua assegurada. Então por que ela não usou isso durante o divórcio? Perguntei. Meu pai a destruiu financeiramente, usou seus contatos para manipular os procedimentos. Phillips deu um sorriso triste. Essa era Eleanor. Ela me disse uma vez que usar a informação prejudicaria muitas pessoas inocentes. As consequências iriam além do seu pai e do Wilson.
E talvez ela estivesse protegendo você também de descobrir a verdade sobre seu pai? O que exatamente essa informação provaria hoje? Perguntei. O prazo de prescrição para muitas das violações menores já expirou, reconheceu Phillips. Mas não para o encobrimento da morte. Isso ainda seria passível de processo. No mínimo, acabaria com suas carreiras e destruiria suas reputações. Na pior das hipóteses, acusações criminais. O indicativo de chamada, Sentinela de Outono. O que significa exatamente? Era o código de verificação para os registros de comunicação segura da Operação Kingfisher. Somente os diretamente envolvidos o conheceriam. Nunca foi documentado em registros oficiais para manter a compartimentação. Phillips inclinou-se para a frente, subitamente intenso. Escute com atenção. Esses registros ainda existem em uma instalação governamental segura. Qualquer um que dissesse esse código sem conhecê-lo acionaria imediatamente os protocolos de segurança. O código em si é prova de conhecimento interno. Ele escreveu algo em um pedaço de papel. Estas são frases de autenticação que os convenceriam de que você tem acesso aos registros completos, detalhes que só alguém com os registros completos saberia. Peguei o papel, a esperança crescendo pela primeira vez em meses. Será que isso será suficiente para forçá-los a recuar? Possivelmente. Esses homens construíram carreiras com base nesses segredos. A ameaça por si só pode ser suficiente. Sua expressão tornou-se sombria. Mas entenda o que você está fazendo. Esta informação ainda é tecnicamente sigilosa. Usá-la pode ter consequências para você também. Não me importo, eu disse com firmeza. Eles não me deixaram escolha. Phillips assentiu com aprovação relutante. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela tinha a mesma firmeza de espírito. Ele hesitou. Cuidado com o uso disso. Sugira em vez de declarar explicitamente. Deixe que eles preencham as lacunas com a própria culpa que sentem. Voltei para Boston com a mente a mil, animado e aterrorizado com o que havia descoberto. Naquela noite, encontrei-me com Sarah para preparar nossa estratégia para a audiência final. Seus olhos se arregalaram enquanto eu explicava o que havia descoberto, omitindo cuidadosamente detalhes. Sarah assentiu lentamente. Isso pode funcionar. Podemos preparar estratégias alternativas. Primeiro, prosseguimos com nossos argumentos jurídicos legítimos. Se Wilson continuar com sua parcialidade e ficar claro que estamos perdendo, então você pode demonstrar seu conhecimento como último recurso. Passamos horas preparando as duas abordagens, embora Sarah continuasse preocupada com possíveis reações negativas. Tem certeza de que quer arriscar isso? Depois que você abre esta porta, não há como fechá-la. Tenho certeza, respondi. Minha mãe protegeu esses homens por anos, a um grande custo pessoal. Ela escolheu não usar essa informação, mesmo quando a machucaram. Mas eu não farei a mesma escolha, não quando eles estão tentando tirar até mesmo o pouco que ela conseguiu reconstruir. Naquela noite, sentei-me sozinho na sala de estar da minha mãe, cercado por seus modestos pertences. Perguntei-me se ela havia feito a escolha certa ao guardar esses segredos. Teria o silêncio dela me protegido, ou apenas protegido homens que não mereciam proteção? Eu nunca saberia ao certo por que ela fez as escolhas que fez. Mas amanhã, eu faria as minhas. Independentemente do que acontecesse naquele tribunal, nada jamais seria o mesmo. A manhã da audiência final amanheceu clara e fria. Vesti-me cuidadosamente com um terno azul marinho conservador, prendendo meu cabelo em um coque impecável. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu fechava os brincos simples de pérola da minha mãe, a única joia que ela usava regularmente. Olhando no espelho, vi determinação nos meus olhos, substituindo a derrota que me acompanhava há meses. Sarah chegou cedo para revisar nossa estratégia uma última vez. Ela havia preparado extensa documentação contestando as alegações do meu pai e destacando as inúmeras irregularidades processuais ao longo do caso. Ambos sabíamos que esses argumentos provavelmente seriam ignorados, mas estabelecer um registro claro era essencial, especialmente se precisássemos recorrer. Lembre-se, alertou Sarah, só usamos suas informações como último recurso. Vamos ver como Wilson lida com nossos argumentos jurídicos legítimos primeiro. Chegamos ao tribunal e encontramos vários repórteres reunidos do lado de fora.
Aparentemente, a natureza contenciosa do caso havia atraído a atenção da mídia local, algo que meu pai costumava cultivar, mas que agora talvez se arrependesse. O pai e Thompson chegaram momentos depois, ambos parecendo confiantes em ternos caros, seguidos por uma comitiva de advogados juniores carregando várias pastas. O pai acenou para os repórteres, claramente confortável sob os holofotes. Na sala de espera do tribunal, ele se aproximou de nós com Thompson ao seu lado. Judith, ele respondeu friamente. Espero que você tenha reconsiderado sua posição. Ainda há tempo para chegar a um acordo que seja menos público e doloroso para todos. Quer dizer, menos doloroso para você? Respondi calmamente. Não reconsiderei. Algo no meu tom de voz o fez-me analisar com mais atenção. Essa resistência inútil só diminui o pouco que sua mãe lhe deixou. O juiz Wilson deixou sua perspectiva bem clara ao longo deste processo. Sim, com certeza, concordei. Seu preconceito tem sido notavelmente transparente. Meu pai franziu a testa ligeiramente diante da minha atitude calma. Ele esperava medo ou resignação, não essa confiança inabalável. Antes que pudesse responder, o oficial de justiça chamou nosso caso e entramos na sala do tribunal. O juiz Wilson já estava sentado no banco, revisando documentos com uma expressão severa. Ele mal olhou para cima quando entramos, mas notei que trocou um olhar rápido com meu pai, uma confirmação silenciosa do resultado predeterminado. Ouviremos os argumentos finais no caso Parker versus Parker, anunciou Wilson. Senhor Thompson, pode prosseguir primeiro. Thompson subiu ao pódio com confiança praticada. Pelos 40 minutos seguintes, ele apresentou uma distorção magistral da realidade, retratando minha mãe como emocionalmente instável e financeiramente irresponsável. Afirmou que ela havia manipulado seus médicos, fazendo-os acreditar que ela era mentalmente competente, enquanto tomava decisões irracionais sobre seu patrimônio. Meritíssimo, temos depoimentos de diversas fontes que indicam que o julgamento de Eleanor Parker foi comprometido durante sua doença, declarou Thompson. Embora essas fontes fossem, em grande parte, pessoas que nunca conheceram minha mãe durante sua doença, ele apresentou provas forjadas sugerindo que os bens de minha mãe pertenciam por direito ao meu pai, ignorando convenientemente o acordo de divórcio que já havia tratado dessas alegações anos antes. Durante a apresentação de Thompson, o juiz Wilson assentiu em sinal de agradecimento, ocasionalmente fazendo perguntas que ajudaram a fortalecer a narrativa. Em nenhum momento ele contestou as afirmações mais absurdas. Quando Sarah finalmente chegou à sua vez, o contraste foi gritante. Wilson a interrompeu repetidamente, questionando fatos básicos e exigindo a documentação que já havíamos apresentado diversas vezes. Quando ela tentou apontar inconsistências nos argumentos de Thompson, Wilson a interrompeu. O tribunal está bem ciente dos fatos deste caso, advogada. Por favor, limite-se aos argumentos relevantes, disse ele, com desdém. Sarah persistiu admiravelmente, apresentando nossas testemunhas que testemunharam a clareza mental de sua mãe até seus últimos dias. A doutora Susan Reynolds, oncologista de sua mãe, afirmou inequivocamente que, embora o câncer a tivesse enfraquecido fisicamente, suas faculdades mentais permaneceram aguçadas durante todo o tratamento. Na minha opinião profissional, testemunhou o Dr. Reynolds, Eleanor Parker era plenamente competente para tomar decisões financeiras e jurídicas até o fim da vida. Wilson franziu a testa visivelmente diante do depoimento e, em seguida, questionou o Dr. Reynolds agressivamente sobre os potenciais efeitos colaterais dos analgésicos, claramente buscando qualquer maneira de desconsiderar a avaliação profissional dela. Cada uma de nossas testemunhas recebeu tratamento semelhante, com sua credibilidade atacada tanto por Wilson quanto por Thompson. Enquanto isso, meu pai estava sentado à mesa, parecendo cada vez mais presunçoso, à medida que a audiência progredia exatamente como ele esperava. No meio da tarde, minha frustração atingiu o auge. Sarah havia apresentado um caso convincente que teria convencido qualquer juiz imparcial. Mas Wilson estava claramente se preparando para decidir contra nós, independentemente das evidências. Após a última testemunha, Wilson olhou para o relógio com impaciência. Acredito ter ouvido depoimentos suficientes para julgar este caso. Sarah levantou-se rapidamente. Meritíssimo, minha cliente deseja prestar depoimento sobre o estado de espírito e as intenções de sua mãe. Wilson fez um gesto de desdém. Não vejo necessidade de depoimento adicional. As testemunhas médicas e especialistas forneceram informações adequadas.
Mas, meritíssimo, insistiu Sarah, como principal cuidadora durante a doença da mãe, a senhorita Parker tem conhecimento relevante em primeira mão. Advogado, disse Wilson, endurecendo o tom, este tribunal aceitou seus argumentos, apesar de suas óbvias deficiências. O depoimento da senhorita Parker seria inerentemente egoísta e não acrescentaria nada de substancial. Senti uma onda de raiva. Ele continuou, além disso, dado o interesse financeiro da senhorita Parker no resultado, seu depoimento teria pouco peso. Ela está claramente envolvida emocionalmente demais para fornecer informações confiáveis sobre a capacidade da mãe. Thompson assentiu em concordância, trocando um olhar satisfeito com meu pai. Wilson embaralhou seus papéis, preparando-se para anunciar sua decisão. Com base nas provas apresentadas, este tribunal encontra motivos significativos para questionar a validade do testamento de Eleanor Parker, especialmente considerando sua condição médica e a influência dos analgésicos em sua capacidade de tomar decisões. Sarah se levantou para protestar, mas Wilson a silenciou com um olhar penetrante. A senhora é fraca, senhorita Parker, e seu depoimento não vale nada, declarou ele, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Este tribunal não se deixará levar por apelos emocionais quando os fatos indicam claramente que o julgamento de sua mãe foi comprometido. Algo estalou dentro de mim. Depois de meses assistindo àquela farsa da justiça, de ver a memória da minha mãe manchada por homens que a ameaçaram, eu não conseguia mais ficar em silêncio. Levantei-me lentamente, com o coração disparado, mas a determinação firme. Meritíssimo, disse eu claramente, peço permissão para me dirigir ao tribunal. A irritação de Wilson era palpável. Senhorita Parker, já decidi que seu depoimento é desnecessário. Mesmo assim, insisto, respondi, dirigindo-me ao banco das testemunhas. O oficial de justiça deu um passo à frente, hesitante, olhando para Wilson em busca de orientação, mas hesitou diante da minha calma. O rosto de Wilson ficou vermelho de raiva. Isso é altamente irregular e inapropriado. Volte ao seu lugar imediatamente, ou o considerarei em desacato. Em vez disso, aproximei-me do microfone no banco das testemunhas. Um silêncio tenso pairou sobre o tribunal enquanto todos assistiam a esse confronto inesperado. Inclinei-me ligeiramente para a frente e falei com uma voz clara e comedida que ecoou por toda a sala: Sentinela de Outono, Operação Martim Pescador. O efeito foi imediato e dramático. O rosto de Wilson perdeu a cor, o martelo que ele erguera para pedir ordem escorregou de seus dedos subitamente sem forças e caiu ruidosamente no banco. À mesa do autor, meu pai se levantou um pouco, com uma expressão que misturava choque e descrença. Como? Gaguejou Wilson, com seu ar autoritário completamente destruído. Como você sabe esse nome? O tribunal permaneceu congelado em um silêncio confuso, ninguém mais compreendendo o significado daquelas palavras, mas todos reconhecendo que algo extraordinário acabará de acontecer. Encontrei a documentação da minha mãe, eu disse calmamente. Ela mantinha registros muito detalhados, meritíssimo, incluindo códigos de verificação e registros autenticados. Wilson agarrou a borda do banco, visivelmente lutando para se recompor. Isso é inapropriado. Precisamos evacuar a sala do tribunal imediatamente. Por quê? Perguntei inocentemente. Há algo nestes termos que o preocupa? Algo sobre o seu histórico com meu pai que possa constituir um conflito de interesses neste caso? Isso é um absurdo, interrompeu Thompson, confuso, mas pressentindo o desastre. Meritíssimo, essa demonstração visa claramente desviar a atenção das questões legítimas perante o tribunal. Meu pai finalmente recuperou a voz. Judith, pare com isso imediatamente. A senhora não tem ideia do que está fazendo. Na verdade, sim, respondi, virando-me para encará-lo diretamente. O comandante Phillips foi muito informativo sobre a extensão das suas atividades, sobre como você e o juiz Wilson alavancaram operações sigilosas para ganho pessoal, sobre o incidente de março de 1989 que foi acobertado. O rosto de Wilson passou de pálido a pálido. Este tribunal está em recesso, declarou abruptamente, com a voz trêmula. O advogado se juntará a mim no gabinete imediatamente. Enquanto Wilson praticamente fugia do tribunal, o pandemônio se instalou na sala. Repórteres que cochilavam com argumentos jurídicos ficaram subitamente alertas, pressentindo uma grande notícia à sua frente. A escrivã do tribunal pareceu perplexa ao anunciar o adiamento indefinido dos procedimentos.
Sara me encarou com uma mistura de admiração e preocupação. O que aconteceu? Sussurrou ela enquanto reuníamos nossos materiais. Justiça, espero, respondi, observando meu pai conversando acaloradamente com Thompson, ambos lançando olhares preocupados em minha direção. Pela primeira vez desde o início daquela batalha, senti o equilíbrio de poder se alterando. O caçador havia se tornado a caça, e o mundo cuidadosamente construído por meu pai começava a ruir ao seu redor. O corredor em frente ao tribunal fervilhava de confusão e especulação. Repórteres se aproximavam de todas as direções, gritando perguntas sobre o que havia acontecido. Sara me guiou habilmente pela multidão até uma sala de conferências privativa, fechando a porta firmemente atrás de nós. Aquilo foi a coisa mais brilhante ou a mais imprudente que já vi num tribunal, disse ela, com uma expressão que misturava admiração e preocupação. O que exatamente aquelas palavras significavam? E como causaram tamanha reação? Antes que eu pudesse responder, houve uma batida forte na porta. Um oficial de justiça entrou, parecendo desconfortável. Senhorita Parker, seu pai e o Sr. Thompson estão pedindo para falar com a senhora imediatamente, anunciou. Sara se adiantou, protetora. Minha cliente não se reunirá com a autora sem a devida representação legal. Na verdade, eu disse, surpreendendo os dois, vou falar com meu pai, mas a sós. Não com Thompson presente. Sara me puxou de lado. Judith, isso não é aconselhável. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Confie em mim, assegurei-lhe. Essa conversa precisa acontecer, e precisa ser particular. Após mais discussões, concordamos que eu me encontraria com meu pai a sós na sala de conferências, enquanto Sara esperava do lado de fora da porta. 10 minutos depois, meu pai entrou, fechando a porta atrás de si com cuidado deliberado. Já não havia mais o homem confiante e autoritário que dominara o tribunal durante meses. De repente, ele pareceu mais velho, com as rugas do rosto mais profundas do que eu havia notado antes. O que você fez? Perguntou sem rodeios, com a voz baixa e controlada, apesar da tensão evidente em seu corpo. Encontrei a apólice de seguro da minha mãe, respondi simplesmente. Aquela que ela mantinha para se proteger de você e do Wilson. Ele foi até a janela, olhou brevemente para fora antes de se virar para mim. Você não tem ideia do que está fazendo. São questões de segurança nacional. Não, corrigiu, eram questões de segurança nacional que você e Wilson exploraram para ganho pessoal. Há uma diferença. A quem você contou sobre isso? Perguntou ele. O que exatamente você sabe? Eu sei o suficiente, eu disse, mantendo contato visual constante. Sei das operações de vigilância que ultrapassaram os alvos autorizados. Sei sobre o jornalista cuja morte foi acobertada. Sei que você e Wilson usaram informações coletadas ilegalmente para construir suas carreiras e influência. Meu pai empalideceu ligeiramente ao ouvir a menção do jornalista. São acusações perigosas, sem contexto. Estávamos operando em circunstâncias complexas durante a Guerra Fria. As decisões foram tomadas para o bem comum. Foi pelo bem maior quando você usou sua influência para devastar a mamãe durante o divórcio? Perguntei. Quando você tirou tudo dela porque ela ousou te deixar? Quando você manipulou o sistema legal que jurou defender? Ele não teve uma resposta imediata para isso. Depois de um momento, adotou um tom mais conciliador. O que você quer, Judith? Dinheiro? Um acordo? Diga o seu preço e podemos terminar isso hoje. Eu quero o que a mamãe queria, respondi. Justiça, respeito aos desejos dela. Quero que você retire todas as acusações contra o espólio dela, reconheça publicamente a validade do testamento e peça desculpas por sugerir que ela era mentalmente incapaz. Meu pai riu, um som curto e amargo. E se eu recusar, você vai tornar públicas informações confidenciais, se expor a um processo, destruir sua própria carreira junto com a minha? Se necessário, respondi sem hesitar. Minha mãe a protegeu por anos a um grande custo pessoal. Eu não farei a mesma escolha. Algo na minha expressão deve tê-lo convencido da minha determinação. A fachada de controle se rompeu, revelando vislumbres do medo subjacente. Você não entende como era naquela época, disse ele, com a voz embargada. A pressão, as oportunidades.
Começou pequeno, informações que poderiam ajudar a garantir melhores posições, avançar na carreira. Wilson e eu éramos ambiciosos, sim, mas acreditávamos que estávamos servindo ao nosso país ao colocar as pessoas certas no poder. E o jornalista? Perguntei quando ele se calou. Meu pai afundou numa cadeira, parecendo subitamente exausto. Um erro de cálculo. Ele estava se aproximando demais de operações que precisavam permanecer secretas. A invasão deveria ser apenas uma coleta de informações. Ninguém deveria se machucar. Mas ele se machucou. Ele morreu. Sim, admitiu meu pai baixinho. E depois disso, não havia mais volta. Todos nós estávamos envolvidos, carreiras, reputações, a própria liberdade em jogo. Então vocês se protegeram, enterraram a verdade e construíram seu sucesso sobre essa base, acrescentei. Ele não negou. Sua mãe sabia de tudo. Ela poderia ter nos destruído a qualquer momento, principalmente durante o divórcio. Nunca entendi por que ela não fez isso. Porque ela era melhor que você, eu disse simplesmente. Ela se importava com mais do que apenas vencer. Ficamos em silêncio por um longo momento, anos de tensão e segredos pairando entre nós. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou. Vocês retiram todas as alegações contra o espólio da minha mãe. Emitem uma declaração pública reconhecendo a competência dela e se desculpando por sugerir o contrário. Garantem que o juiz Wilson se recuse a participar deste caso. E, em troca, as informações permanecerão enterradas onde a minha mãe as guardou todos esses anos. Após outro longo silêncio, meu pai assentiu lentamente. Preciso falar com o Wilson. Faça isso, eu disse, levantando-me para indicar que nossa conversa havia terminado. Mas entenda, isso não é negociável. Amanhã, a esta hora, quero que todas as reivindicações sejam retiradas e um novo juiz designado, ou então tornarei público tudo o que tenho. Quando me juntei a Sara no corredor, ela me observou atentamente. Você conseguiu o que precisava? Acho que sim, respondi. Saberemos em breve. Voltamos ao tribunal e o encontramos em desordem. Um administrador do tribunal havia chegado e estava falando com o escrivão. O juiz Wilson não estava à vista. O honorável juiz Wilson se retirou deste caso, alegando conflito pessoal, anunciou o administrador ao notar nosso retorno. O assunto será transferido para a juíza Caroline Martinez. Uma nova audiência será marcada dentro de 14 dias. Assim que este anúncio foi feito, Thompson se aproximou de nós, parecendo visivelmente desconfortável. Meu cliente deseja informar ao tribunal que está retirando todas as alegações que contestam o testamento de Eleanor Parker, declarou formalmente. Entraremos com a documentação apropriada esta tarde. Sara me olhou, espantada. Simples assim, eles vão desistir de todo o caso. Simples assim, confirmei, observando meu pai juntar suas coisas, evitando contato visual com todos na sala. Os dias seguintes trouxeram um turbilhão de acontecimentos. Fiel à sua palavra, o pai apresentou documentos formais retirando todas as reivindicações contra o patrimônio da mãe. Sua declaração pública, claramente elaborada por uma equipe de gerenciamento de crise, expressou profundo pesar por qualquer insinuação de que Eleanor Parker não fosse totalmente competente e atribuiu suas ações à dor e à incompreensão. O juiz Wilson emitiu uma declaração concisa anunciando sua imediata recusa em participar de todos os casos envolvendo Thomas Parker ou partes relacionadas, citando conexões pessoais não reveladas anteriormente que poderiam criar aparência de parcialidade. 3 dias depois, ele anunciou uma licença médica, o que, segundo comentaristas jurídicos locais, pareceu suspeitosamente repentino. A nova audiência com a juíza Martinez foi breve e direta. Sem contestar o testamento, ela rapidamente validou a vontade da minha mãe e liberou o espólio para meu controle total. Ela me lançou um olhar curioso, claramente se perguntando o que havia causado uma reviravolta tão dramática, mas não fez perguntas. Minha vitória deveria ter sido mais satisfatória. Em vez disso, senti uma mistura complexa de alívio, vingança e uma tristeza inesperada. O pai que eu admirava, apesar de suas falhas, revelou-se alguém muito mais comprometido do que eu jamais imaginara. A história poderia ter terminado ali, com uma resolução privada e a vida voltando ao normal. Mas segredos enterrados por décadas raramente permanecem enterrados depois de perturbados.
uma semana após a audiência, um blog político publicou um artigo especulativo sobre a repentina licença do juiz Wilson, conectando-a à sua longa amizade com Thomas Parker e questionando casos anteriores em que ambos se cruzaram. Outros veículos de comunicação retomaram a história, investigando juntos a história dos dois. Alguém vazou informações sobre a conexão deles com o serviço militar, embora, felizmente, não os detalhes específicos da Operação Kingfisher. Um jornalista empreendedor descobriu ligações financeiras entre eles que deveriam ter sido divulgadas em vários casos ao longo dos anos. A Ordem dos Advogados do Estado abriu uma investigação sobre as práticas jurídicas do meu pai. O Comitê de Conduta Judicial começou a analisar o histórico do caso Wilson. Ex-clientes e oponentes apresentaram relatos de decisões questionáveis e coincidências suspeitas. Meu pai me ligou, com pânico evidente na voz. Este não era o nosso acordo. Você prometeu discrição. Tenho sido discreto, assegurei-lhe com sinceridade. Não falei com ninguém sobre as informações específicas que minha mãe deixou. Mas você e Wilson construíram carreiras com base em manipulação e segredos. Você realmente achou que tudo ficaria escondido quando as pessoas começassem a fazer perguntas? Em um mês, Wilson renunciou ao cargo, alegando problemas de saúde, mas sem enganar ninguém. As conclusões preliminares do Comitê de Conduta Judicial tornaram sua posição insustentável. Os sócios jurídicos de seu pai, pressentindo o desastre, iniciaram um processo para remover seu nome do escritório. Clientes de longa data começaram a levar seus negócios para outros lugares. Sua reputação, cuidadosamente construída, ruiu com notável rapidez quando a base de confiança se desfez. O golpe final veio quando o Ministério Público abriu uma investigação sobre vários casos anteriores do meu pai, nos quais evidências podem ter sido manipuladas. Embora o prazo prescricional o protegesse de algumas acusações potenciais, seu futuro profissional estava efetivamente acabado. Jennifer pediu o divórcio 6 semanas após a notícia ser divulgada, relutante em afundar junto com o navio que afundava. O acordo pré-nupcial que seu pai insistira agora o prejudicava, preservando sua independência financeira enquanto seus bens estavam cada vez mais comprometidos com defesas judiciais. Durante todo esse tempo, mantive silêncio sobre a Operação Kingfisher e toda a extensão do que eu havia descoberto. Alguns segredos, eu acreditava, eram melhor deixados enterrados, não para proteger os culpados, mas para evitar danos não intencionais a outros que pudessem ser afetados pelas consequências. De uma forma estranha, minha mãe estava certa. Usar a informação como alavanca, em vez de exposição, tinha sido o caminho mais sensato. A justiça chegou aos dois homens sem que eu precisasse revelar informações confidenciais que poderiam ter consequências mais amplas. À medida que o inverno se transformava em primavera, observei à distância o mundo do meu pai continuar a se desfazer. O homem que antes parecia tão poderoso e intocável agora parecia diminuído, travando múltiplas batalhas jurídicas com recursos e apoio cada vez menores. Não senti alegria com a sua queda, apenas a sensação de que um acerto de contas, há muito adiado, finalmente havia chegado. Minha mãe não teria desejado vingança, mas teria compreendido a importância da responsabilização. O sistema que meu pai manipulou por décadas acabou se voltando contra ele, não por causa de revelações explosivas sobre operações secretas, mas porque, assim que o primeiro fio de corrupção foi puxado, toda a estrutura começou a se desfazer por conta própria. A justiça, ao que parecia, tinha uma memória mais longa do que qualquer um esperava. 6 meses após o confronto no tribunal, sentei-me na pequena varanda da casa da minha mãe, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. A propriedade que quase me fora tirada havia se tornado um verdadeiro lar, repleto de lembranças da minha mãe e de novos começos. As consequências da renúncia de Wilson continuaram a repercutir na comunidade jurídica. O Comitê de Conduta Judicial havia concluído sua investigação, encontrando evidências de parcialidade e conduta imprópria em dezenas de casos. Seu processo de cassação da Ordem dos Advogados estava avançando, e sua reputação estava em frangalhos. O escritório de advocacia do meu pai não existia mais. Seus sócios o dissolveram para não suportar as investigações em andamento e a publicidade negativa. Ele agora trabalhava sozinho em um pequeno escritório, cuidando de casos menores para clientes que não tinham condições de arcar com uma representação de maior prestígio. O poderoso Thomas Parker, outrora celebrado nos círculos jurídicos, fora reduzido a atender réus indigentes. Nosso relacionamento continuava complicado.
Conversávamos ocasionalmente, conversas breves e constrangedoras, em que nenhum de nós mencionava o passado. Eu não conseguia perdoar o que lhe fizera a minha mãe, nem sua tentativa de tomar o pouco que ela me deixará. No entanto, também não conseguia encontrar satisfação em sua queda. Ele ainda era meu pai, por mais imperfeito que fosse. De minha parte, encontrei um propósito inesperado após o conflito. Usando parte da minha herança, criei a Eleanor Parker Dutchess Initiative, uma pequena fundação que oferece assistência jurídica a indivíduos que lutam contra a má conduta judicial e a corrupção. O trabalho me pareceu significativo, uma forma de honrar a memória da minha mãe e, ao mesmo tempo, criar algo positivo a partir da experiência dolorosa. Também comecei a me reconectar com os amigos militares da minha mãe, aprendendo mais sobre a jovem mulher que ela era antes de conhecer meu pai. Barbara Lyndon tornou-se uma visitante regular, compartilhando histórias do tempo que passaram juntas que revelavam um lado da minha mãe que eu desconhecia, sua coragem silenciosa e integridade inabalável, evidentes mesmo naquela época. Ela nunca quis que você soubesse sobre essa parte da vida dela, Barbara me disse certa noite, enquanto revirávamos fotos antigas. Ela acreditava que alguns conhecimentos trazem consigo fardos que é melhor não repassar. Você acha que ela fez bem em guardar os segredos que guardou? Perguntei, uma pergunta que me incomodava desde a descoberta dos documentos escondidos. Bárbara refletiu sobre isso com cuidado. Ela protegeu muitas pessoas, não apenas seu pai e Wilson. Havia outras pessoas envolvidas nessas operações, pessoas boas que cometeram erros ou seguiram ordens questionáveis. Expor tudo também as teria prejudicado. Ela fez uma pausa. Mas acho que ela ficaria orgulhosa da forma como você lidou com a situação, usando a informação como vantagem em vez de arma. Essa perspectiva ajudou a amenizar os sentimentos complexos que eu carregava sobre minhas próprias decisões. Eu não havia exposto toda a verdade sobre a Operação Kingfisher, mantendo a discrição da minha mãe, ao mesmo tempo, buscando justiça em nossa situação específica. As investigações mais amplas, agora em andamento, sobre as carreiras de Father e Wilson baseavam-se em violações legais e éticas descobertas posteriormente, e não em informações confidenciais de décadas passadas. Minha vida pessoal também havia mudado. Livre da sombra da batalha judicial e da presença iminente do meu pai, descobri que estava desenvolvendo relacionamentos mais saudáveis. Comecei a namorar Michael, um professor de arquitetura de bom coração que conheci em um projeto de horta comunitária. Nossa conexão se desenvolveu lentamente, baseada no respeito mútuo e em valores compartilhados, em vez da dinâmica de poder que dominou tantos relacionamentos em minha vida. Com a chegada da primavera, recebi uma carta inesperada do comandante Phillips. Ele havia acompanhado as notícias sobre a renúncia de Wilson e as investigações sobre a prática do meu pai. Você lidou com uma situação difícil com notável contenção, escreveu ele. O caminho fácil teria sido a exposição total, mas você escolheu o caminho mais difícil da resposta comedida. Sua mãe fez a mesma escolha anos atrás. A maçã, como dizem, não cai longe da árvore. Suas palavras me tocaram profundamente. Ao longo da minha vida, resisti a comparações com qualquer um dos meus pais, definindo-me em oposição à natureza controladora do meu pai, enquanto sentia que nunca poderia igualar a força silenciosa da minha mãe. Agora eu reconhecia que talvez eu tivesse herdado o melhor dela, afinal, a capacidade de permanecer firme sem buscar a destruição. As lições continuaram a se desdobrar à medida que eu avançava. Aprendi que segredos tanto podem proteger quanto prejudicar, que a justiça às vezes chega por canais inesperados e que enfrentar o poder exige não apenas coragem, mas sabedoria na forma como essa coragem é aplicada. Mais importante ainda, descobri que a cura não exigia a resolução completa do passado. Meu relacionamento com meu pai provavelmente nunca seria totalmente reparado. O sistema que havia falhado com minha mãe durante o divórcio permaneceu imperfeito, apesar da exposição da corrupção de Wilson. Algumas feridas sempre deixariam cicatrizes. No entanto, encontrei paz em saber que havia honrado a memória de minha mãe, não apenas preservando seu modesto legado, mas também personificando a integridade que ela demonstrou ao longo da vida. Ela havia escolhido a discrição em vez da destruição, a proteção em vez do castigo, mesmo ao lidar com aqueles que a haviam injustiçado. À minha maneira, diante de circunstâncias diferentes, fiz escolhas semelhantes.
À medida que o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras sobre o jardim que minha mãe cuidava com tanto cuidado, senti sua presença com mais força do que desde sua morte, não como um fantasma ou uma visita sobrenatural, mas como uma influência contínua, com seus valores e coragem persistindo em minhas ações. A jornada através do luto, da traição e da justiça me transformou de maneiras que eu ainda estava descobrindo. Mas, sentado ali, no crepúsculo crescente, senti algo que não esperava encontrar tão cedo após tamanho conflito, uma sensação de estar em paz tanto com o passado quanto com o que quer que o futuro pudesse reservar. A força silenciosa da minha mãe me guiou quando eu mais precisei. Agora era minha vez de levar essa força adiante, criando justiça em um mundo imperfeito, um pequeno ato de coragem de cada vez. Em que momentos da sua vida você se opôs a pessoas poderosas que o prejudicaram ou a alguém que você ama? Você encontrou coragem para falar a verdade aos poderosos? Deixe um comentário abaixo contando sua experiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se esta história ressoou com você. Lembre-se, às vezes, a justiça não vem de gritar mais alto, mas de saber exatamente quando e como falar a sua verdade. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre forças para enfrentar seus próprios desafios com coragem e integridade.